Olá, meus queridos alunos. Bom mais uma vez nos vermos, ou vocês me verem, né? Essa semana eu nem gravaria, né, uma videoaula, uma conversa mesmo que rápida com vocês, mas não resisti. Acabei decidindo gravar, né, ia deixar só a leitura do livro e o questionário para que vocês o fizessem. Muito simples. Contudo, alguns elementos da moral kantiana eu gostaria que vocês prestassem muita atenção e que fosse, né, que vocês tentassem entender e talvez ouvindo e a gente tentando explicar, isso ajuda, né? A gente já apresentou um pouco a figura de Kant, né? E ao apresentar Kant, a gente falou bastante, né, sobre a questão da crítica da razão pura, o conhecimento em Kant, como ele se dá, e Kant fez aquela virada copernicana que a gente falou, colocando o sujeito como centro, né? Porém, a razão humana, e Kant tinha essa percepção, a razão humana ela não se dá simplesmente no campo do conhecimento teórico. Vale aqui a distinção que Aristóteles também fazia, né, entre o conhecimento teórico e o conhecimento prático. Por isso, a segunda grande obra de Kant, ao lado da crítica da razão pura, né, é a crítica da razão prática, né, ao lado da metafísica dos costumes, enfim, outros textos de Kant. E aí é interessante a gente entender que na crítica da razão pura, Kant trabalha a questão do conhecimento e uma distinção que é feita, conhecimento, então, nesse sentido, daquilo que é do mundo necessário. Necessário enquanto o entendimento das coisas que acontecem por necessidade, por causalidade. E aí a gente logo vai pensar, por exemplo, na água, no grau de ebulição da água, nos fenômenos da natureza, que o homem procura compreender, claro, e mais uma vez, para entendermos bem Kant, o conhecimento não está na natureza que você conhece, mas está nas minhas formas de compreensão dessa natureza. Por isso nós falamos de fenômenos. No campo da razão prática, nós temos o reino da liberdade, que o ser humano é livre. E aí vem a questão da autonomia. Nós somos autônomos para fazer aquilo que nós quisermos. E aí vem toda aquela questão, mas até que ponto nós somos autônomos? Se existe uma lei, que nos obriga a agir. Diferente de Rousseau, Kant percebe que o ser humano tem uma inclinação, sim, para o mal. Não é uma inclinação que o homem é naturalmente bom. Se o homem for deixado livre para fazer as suas vontades, ele vai fazer o mal. Ele vai usar as pessoas para o seu proveito próprio, para o seu prazer, para o seu desejo de poder, enfim. Então, Kant pensa, mas como que a gente pode pensar numa lei moral que embase um direito, que embase regras, que podem nos levar a agir bem? Daí ele fala, olha, uma coisa que nós precisamos ter, e até por questão da necessidade humana da sobrevivência, é necessário que haja uma regra que seja assim universal. E mais do que uma simples regra, que isso seja um imperativo, que seja algo que me ordene de fato a agir bem, a fazer o bem. E aí a sua formulação do imperativo categórico como age em conformidade apenas com a máxima que possas querer que se torne uma lei universal. O que é uma máxima? É uma regra que eu vou agir. Então, a máxima da minha ação, quando eu vou agir, eu tenho que pensar o seguinte, olha, essa forma de agir, ou essa forma de ação que me leva a praticar determinados atos, é algo, de fato, que pode ser colocado como uma regra para toda a humanidade? Que eu possa sofrer também essa ação depois? Se não, eu não devo agir dessa forma. E aí, as três formulações que ele faz, a primeira leva em consideração essa questão da lei universal da natureza, age como se a máxima de tua ação
devesse ser erigida por tua vontade em lei universal da natureza. Ou seja, aquilo que eu faço, eu desejo que todo mundo no mundo faça dessa mesma forma. Que todas as pessoas no mundo agem dessa forma. A segunda forma, age de tal maneira que trates a humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de outrem, sempre como um fim e nunca como um meio. Se eu olho para uma determinada pessoa e eu vejo nela simplesmente um objeto para o meu prazer ou para a minha exploração econômica, né, ou para eu conquistar determinada coisa, eu não estou tratando aquela pessoa como um fim. Eu estou tratando aquela pessoa como um meio. Então, eu estou agindo erroneamente, porque eu também não gostaria de ser simplesmente instrumentalizado. E a terceira, age como se a máxima de tua ação devesse servir de lei universal para todos os seres racionais. Então, pensar também nessa lei como uma lei universal para todos os seres humanos. Nesse sentido, a gente encontra, então, uma chave de leitura para as nossas ações, numa moral que prescinde, e aí a gente é preciso entender, prescinde da figura de um Deus, prescinde da figura de uma metafísica externa que me obrigue a agir, mas não, é uma lei moral escrita no nosso coração. Ok? E isso serve de máxima, por exemplo, para a vida social. Em situações de extrema pobreza, por exemplo, no mundo, né? É justo, então, que se cobre, né, diante da filosofia kantiana, né, que se cobre impostos dos ricos, que já têm muito, para que se atenda às necessidades daqueles que são os mais pobres, os menos abastados. E olha que Kant não era socialista, ele era um liberal. Ok? Boa semana para vocês, né? Muita saudade das nossas aulas presenciais. É sempre bom a gente poder conversar, que seja rapidinho assim, mas que a gente possa ter uma certa compreensão da matéria. Qualquer coisa, nosso fórum de dúvida, nosso chat, para que a gente possa trocar ideias. Muito obrigado a todos.